Olá pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Vamos falar do Campeonato Goiano, sexta rodada, foi o fechamento do primeiro turno, a metade da primeira fase. Ainda falta um jogo, né, que está atrasado, é o jogo Craque Atlético que vai acontecer nesta quinta-feira. Mas já dá para a gente ter uma ideia do que foi o primeiro turno do campeonato, essa primeira metade da primeira fase da competição. O Jaraguá, no domingo, empatou em 0-0 com o Iporá, fora de casa. E termina o primeiro turno na liderança. E com a classificação assegurada, 16 pontos. É a única equipe que está matematicamente na próxima fase do campeonato. É lógico que o Goiás vai se classificar, o Atlético vai se classificar, mas nessa condição hoje está apenas a equipe do Jaraguá. E aí não tem nem segredo, né? A grande surpresa do primeiro turno do Campeonato Goiano foi a equipe do Jaraguá. O Anápolis ganhou de 3-1 da Aparecidense, jogando bem. Teoricamente, a Aparecidense em casa, já que está mandando os jogos no estádio Ailê Pinheiro, o estádio do Goiás. E a Aparecidense se torna, na minha opinião, a maior decepção do primeiro turno do Campeonato Goiano, pois está na penúltima colocação com apenas 4 pontos conquistados. Corre o risco de rebaixamento. Uma equipe que nos últimos anos, quase sempre, brigou para classificar para as semifinais, já chegou a decidir o campeonato contra o Goiás e agora está nessa situação. É uma equipe que tem um bom suporte financeiro, tem uma boa estrutura, tem uma boa condição de trabalho, mas não está conseguindo fazer um bom campeonato. A Anapolina venceu por 1-0 o Goiânia, comandada pelo Arthur Neto, que estava como técnico do Goiânia. A Anapolina conseguiu a sua primeira vitória na competição, justo em cima do Galo, e deixou o Goiânia na lanterna da competição e acabou saindo da zona de rebaixamento. Essas equipes com certeza vão brigar para não cair até o final. Anapolina, Aparecidense, Goiânia, talvez ali um Iporá, talvez um Craque, mas essas três que estão nas últimas posições aí, Anapolina, Aparecidense e Goiânia, lutam sim para não cair para a segunda divisão. O Goianésia ganhou do Grêmio Anápolis, resultado normal, jogo realizado em Goianésia, e o Goianésia está na terceira colocação no campeonato, faz jus ao time que montaram, ao investimento, ao tanto que a cidade gosta também de futebol. O Atlético ganhou de 3-0 do Goiás. Foi um resultado estrondoso. Para o jogo que a gente imaginava e que se espera que seja o mais equilibrado, porque são as duas equipes que representam o estado na elite do futebol nacional. Não se imagina um desequilíbrio muito grande entre essas duas equipes. O Goiás e o Atlético rivalizam no futebol goiano nos últimos anos, vamos supor de 2006 para cá, vão ser 15 temporadas. Quando não ganha um, ganha outro. Nesse período, é lógico, também teve um título da equipe do Itumbiara. São as duas maiores forças do futebol goiano. E nos últimos 4 clássicos, o Atlético venceu todos. Então está tendo um desequilíbrio neste momento. E o desequilíbrio se mostrou evidente nesta rodada, quando o Atlético venceu por 3-0, repetindo o placar da final do Campeonato Goiano do ano passado. O Goiás ele fez um planejamento diferente da equipe do Atlético para iniciar o estadual. O Atlético manteve a base e trouxe jogadores que já conheciam o clube. Por exemplo, o Renato Kaiser, que foi um dos destaques da vitória do Atlético em cima do Goiás. Já a equipe esmeraldina adotou um planejamento diferente, deu uma reformulada na equipe e estava colocando jogadores aos poucos, utilizando reservas, poucas vezes utilizou a formação titular. E isso gera o quê? Falta de ritmo, falta de entrosamento. Então o Goiás ainda não está pronto, vai ter que melhorar bastante. Isso ficou evidente. O Atlético está bem à frente hoje. E fechando a rodada, o Vila Nova ganhou do Craque 1-0. Mais uma vez venceu e não convenceu. E para mim isso não é uma surpresa. A campanha difícil do Vila Nova
os jogos difíceis de se assistir também. O Vila tem dificuldades para articular jogadas, para manter posse de bola. O Vila não dá uma sequência de 4, 5 passes seguidos, já perde a bola. O Vila toma muito sufoco no segundo tempo. Isso é tudo por quê? Por causa da falta de capacidade técnica dos jogadores, porque fizeram um time muito barato. Fizeram uma espinha dorsal mais experientes, por exemplo, tem o zagueiro Adalberto, tem o goleiro lá que é muito bom, tem o Pedro Bambu, tem o Gilcinho, e o que eles esperam é mesclar com os jogadores da casa e outros jogadores baratos. Só que fazer esse time jogar de uma hora para outra parece que está sendo muito complicado na equipe do Vila Nova. O Ariel Mamed está tendo muita dificuldade. Mas o que valeu foi a vitória, 1-0 no Craque, que hoje é um confronto direto pela classificação. E o Vila Nova acaba na 5ª colocação nesta primeira metade da primeira fase do Campeonato Goiano. Jaraguá 16 pontos, Atlético 12, Goianésia 11, Goiás 9, Vila Nova e Anápolis 8 pontos, Grêmio Anápolis 7 e Porá 8º, 7 pontos. Se terminasse hoje, esses estariam classificados. Aí na zona do nem classificação nem rebaixamento, está o Craque e a Anapolina. O Craque 5 pontos e a Anapolina 4. O detalhe é que o Craque tem um jogo a menos. E lá em cima também o Atlético tem um jogo a menos, né? Lembra, o jogo vai acontecer nesta quinta-feira. E na zona de rebaixamento estão Aparecidense e Goiânia. Cada uma dessas equipes com 4 pontos conquistados no campeonato. Vamos ver como é que vai ser o segundo turno do Goianão. No primeiro, Jaraguá a surpresa, Aparecidense a decepção, esperava muito mais da equipe do Goiás. Tá certo, pessoal? Muito obrigado.